Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, retomamos a nossa aula de Catecismo. Estamos na aula número 3 e chegamos ao número 36 do nosso Catecismo. Nós hoje queremos falar sobre o conhecimento de Deus segundo a Igreja. Veja, só para você se localizar no que é que nós estamos fazendo. Esse primeiro capítulo, né, nos fala do homem que é capaz de Deus, o homem que é capaz de conhecer Deus. O segundo capítulo vai falar da revelação de Deus em si mesmo. Mas então, nós estamos aqui no âmbito daquilo que nós chamamos de teologia racional, ou seja, da teodiceia. Inclusive, fazendo uma pequena propaganda, você sabe que no nosso site nós temos aí para você à disposição dos assinantes um curso de teodiceia. Está lá somente em áudio, né? É um curso empenhativo porque trata dessa questão no campo filosófico, então nem todo mundo tem conhecimento de filosofia profundo para seguir aquele curso, mas se você está no nível universitário e quer realmente se aprofundar nessa questão da existência de Deus, o curso de Teodiceia está aí à disposição em formato de MP3 para aqueles que são assinantes do nosso site. Muito bem. Então, estamos falando de conhecer Deus através da razão humana. É algo que é polêmico, é bastante polêmico. Por quê? Porque, por exemplo, os protestantes não aceitam isso. Os protestantes não aceitam que o homem possa conhecer Deus pelos seus esforços racionais. Também os ateus, cientificistas, etc., excluem Deus disso tudo. Mas o que é que a Igreja realmente afirma? Pois bem, a resposta da Igreja é dada aqui no nosso catecismo pelo Concílio Vaticano I. Queria que você, no início dessa aula, entendesse como ler essas citações, essas notas de rodapé. Olha lá, a citação número 12, do número 36, citação que está no pé da página, número 12. Está escrito lá, Concílio Vaticano I, 2 pontos. DS. O que é esse DS? E o número? 3004. 3004. Também confira outro número, 3026. Que números são esses? Bom, trata-se de um volume, de um livro importantíssimo, que é o chamado Denzinger. Não é? Tenho aqui para mostrar para você. Este é o Denzinger, Compêndio dos Símbolos, Definições e Declarações de Fé e Moral. Graças a Deus foi publicado no Brasil, aqui num esforço conjunto da editora Loyola, Edições Loyola, e da Edições Paulinas. Quem chefiou essa tradução foi o Königs, né? Mas teve uma equipe inteira que trabalhou como tradutores, né? Muito bem. O que é o Denzinger? Que história é essa, né? Denzinger. O próprio Denzinger se apresenta, né? A história do Denzinger foi um padre, evidente, um teólogo católico, que iniciou uma coleção de documentos importantes para citações na teologia. Então, era um senhor chamado Henrique, em alemão, Heinrich Denzinger, né? Ele viveu de 1819 a 1883. E ele fez uma primeira coleção chamada Enchiridion Symbolorum. Enchiridion quer dizer manual. Cheir, em grego, é mão. Então, Enchiridion quer dizer uma coisa que está
ao alcance da mão, um manual, né? Uma coisa prática de manusear, ao invés de você levar uma biblioteca inteira, você tem tudo num volume só, num manual. Então, a tradução portuguesa é compêndio. Compêndio quer dizer você juntou as coisas ali num lugar só. Muito bem. Então, em 1883 o Denzinger morreu. Mas dali para frente, outras pessoas foram ajudando e foram completando, não é? Então, logo depois, vieram pessoas que tomaram a frente nessa empresa, nessa empreitada, né? E se passou por várias edições. A penúltima, essa daqui, é a edição mais atualizada. Mas o que ficou famoso ao longo dos tempos foi um outro senhor chamado Schoenmetzer, Adolfo Schoenmetzer, que em 1963, né, participou da 32ª edição. Então veja, 100 anos depois, tinha um jesuíta, né, chamado Schoenmetzer, que fez uma edição atualizada. Então, por isso, o Denzinger ficou conhecido por algumas pessoas como Denzinger Schoenmetzer. E é por isso que, na época do catecismo, não havia ainda essa edição maravilhosa que nós temos aqui. E é por isso que todas as citações da nota de rodapé do catecismo está escrito lá DS. DS quer dizer Denzinger Schoenmetzer. São esses dois autores. Só que agora nós já estamos numa outra edição que, graças a Deus, tem também a tradução portuguesa, porque o Denzinger Schoenmetzer era todo em latim, né? Na época que eu estudei teologia, nós podíamos levar para a prova, né, o Denzinger Schoenmetzer e a Bíblia. Mas você tinha que se virar com o latim. Evidente, você tinha que saber latim. Então, a gente usava o Denzinger Schoenmetzer. Agora, graças a Deus, nós já temos essa tradução que tem o original latino, ou grego, né, se for o caso, e uma tradução portuguesa, publicada aqui no Brasil. Agora, quem é que ajudou? Agora é um outro sujeito, não é mais o Schoenmetzer, mas é o Hühnemann, né? Então, na verdade, se tornou não mais Denzinger Schoenmetzer, mas o Denzinger Hühnemann. Mas a numeração continua a mesma. Então, para aquilo que nos interessa, é o seguinte: todas as vezes que você encontrar na nota de rodapé do catecismo essa palavra DS, você vai ter lá Denzinger Schoenmetzer. Você sabe que é esse volume aqui, né, publicado no Brasil. Então você pode abrir lá. Por exemplo, eu vou abrir agora no Concílio Vaticano I, no número 3004. Então vou lá, olho nos números que estão aqui na margem, tanto direita como esquerda, e procuro 3004. Pronto, abri. Nós estamos aonde? Estamos no Concílio Vaticano I, que é o 20º Concílio Ecumênico, aconteceu dia 8 de dezembro de 1869 até o dia 20 de outubro de 1870. Quem era Papa na época era o Papa bem-aventurado Pio IX. E na terceira sessão, eles aprovaram uma constituição dogmática chamada Dei Filius sobre a fé católica. É nesta Constituição Dei Filius que vem essa citação que agora está no Catecismo. A Santa Igreja, nossa mãe. Então, eu vou ler para vocês, não do Catecismo, mas diretamente aqui do Denzinger. A mesma Santa Mãe Igreja sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana a partir das coisas criadas. O catecismo para por aqui. O Denzinger continua
com uma citação de Romanos. Aquela mesma citação de Romanos que nós já lemos. Pois o invisível dele é divisado, sendo compreendido desde a criação do mundo por meio do que foi feito. Então, a mente humana, é isso que o Concílio Vaticano I quer nos ensinar, que a mente humana é capaz de conhecer a Deus de alguma forma, através da criação. Contra quem é que o Concílio Vaticano I está falando? Ele está falando contra os racionalistas e contra os fideístas. O que é um racionalista? Um racionalista é uma pessoa que acha que a razão basta e a razão é tudo. A igreja, ela crê que a razão precisa da fé e a fé precisa da razão. As duas coisas. Quem é o fideísta? O fideísta é aquele que acha que só a fé é que basta e que nós não precisamos da razão. Então, é interessante isso. A fé e a razão precisam andar juntas. Se você nega a fé, você se tornou racionalista. Se você nega a razão, você se torna fideísta. Esses dois extremos são rejeitados pelo Concílio Vaticano I. Nesta frase que nós acabamos de ler, claramente o concílio está se colocando contra os fideístas, que é uma tendência protestante. Ou seja, os protestantes têm uma tendência de achar que a mente humana não é capaz de forma alguma de conhecer as coisas de Deus, de analisar a criação e, através do conhecimento da criação, chegar a algo de Deus. Por exemplo, um teólogo protestante chamado Karl Barth, ele morreu em 1968, ele dizia a seguinte frase. A frase é difícil de entender, mas daqui a pouco eu explico. Ele dizia: a analogia entes é a razão fundamental pela qual nós não podemos ser católicos. O que é isso? Analogia entes é o seguinte: eu vou até a criação, até as criaturas, as coisas que Deus fez. Uso a minha razão, uso a minha inteligência e começo a ver sinais de Deus nas coisas. Então conheço Deus através da razão. Karl Barth diz, isso é o fim da picada. Por quê? Porque o ser humano, quando com a sua razão ele começa a querer conhecer Deus, a única coisa que ele é capaz de produzir é um ídolo. Então, veja, quando os evangélicos protestantes nos acusam de nós sermos idólatras, não é? Pessoas mais simples, né? Como aquele evangélico que bate lá na porta da sua casa, ele acusa o católico de idolatria porque nós temos aqueles bonequinhos de gesso. Nós temos, né, aquelas imagenzinhas em casa. Pois bem, é acusação de idolatria. Mas para os teólogos mais profundos, os protestantes, né, teólogos, isso daí é só uma expressão externa de uma atitude que os católicos têm, mesmo que os católicos não tivessem imagens de gesso. Ou seja, para eles, nós somos idólatras porque fazemos imagens de Deus. E onde é que são as imagens mais perigosas? Aqui, na cabeça. Ou seja, você vai, como católico, investiga a criação, investiga as coisas e, por analogia ao ente criado, analogia entes quer dizer isso, por analogia você deduz as coisas de Deus. Por exemplo, nós vemos a beleza da criação e dizemos, por analogia, Deus é belo. Nós vemos a inteligência nas coisas e, por analogia, dizemos, Deus é inteligente. Nós vemos a bondade e, por analogia, dizemos, Deus é bom. Pois bem, para Karl Barth, isto é idolatria. Isso é produção de uma imagem de Deus na minha mente e eu não posso produzir imagem nenhuma. O único caminho para Karl Barth é a analogia fidei, ou seja, a analogia da fé. O fato de que você tem acesso à fé, à revelação, aquilo que Jesus veio dizer. E é somente isso que nos dá a conhecer Deus. Você precisa ficar somente na revelação feita por Jesus Cristo. Você não pode usar
de forma alguma, raciocínios humanos para conhecer Deus, porque os raciocínios humanos só são capazes de produzir idolatria. É por isso que a gente ouve, inclusive dentro da Igreja Católica, por influência protestante, né, evidente, algumas pessoas dizendo, olha, não vai estudar muito, porque se você estudar muito, você vai perder a fé. Essa oposição entre fé e razão que a Igreja Católica não aceita de forma alguma. O cardeal Ratzinger, né, ele se empenhou sua vida inteira para mostrar que existe uma coerência, existe algo de profundamente cristão no fato de que nós aceitamos a razão, a racionalidade e a fé num convívio pacífico. É aquilo que o Papa Bento XVI, o Papa bem-aventurado João Paulo II, disse de forma brilhante na sua encíclica Fides et Ratio. Ele diz, a fé e a razão são como duas asas que nos conduzem no voo na direção a Deus. Se você tem a fé, mas não tem a razão, é uma fé cega. Se você tem a razão, mas você não tem a fé, a razão enlouquece. Essa é a grande realidade. Uma precisa da outra. E sem a outra, uma não tem o valor. Muito bem. O Concílio Vaticano I, então, nos recorda isso. O homem é capaz de conhecer Deus através da criação. Depois, de fato, na história real da humanidade aconteceu o seguinte, por causa do pecado original, nós fomos às apalpadelas e encontramos alguma coisa de Deus, por exemplo, nos filósofos gregos. Mas mesmo assim, insatisfatório, não é? Mas a igreja professa mesmo assim. O homem é capaz. Que ele tenha feito depois, historicamente, são outros 500. Mas que ele é capaz, ele é. Sem essa capacidade, o homem não poderia acolher a revelação de Deus. Isso é importante. Ou seja, os protestantes fideístas dizem, só através da revelação é que eu chego até Deus. Mas, pera lá, meu rapaz, me diga uma coisa. Se é só através da revelação que você chega até Deus, como é possível que você acolha essa revelação se você tem uma inteligência completamente deformada pelo pecado original? Se a sua razão foi deturpada e a única coisa que a sua razão é capaz de produzir são ídolos, como é que você é capaz então de ouvir? Não é? Como é que você é capaz de acolher Deus que se revela? Então é evidente que existe algo de errado aqui. Não é? Não adianta nada Deus revelar coisas belíssimas para você, se você não é capaz de ouvir, se você tem ouvidos moucos. Existem duas formas de você calar uma pessoa. A primeira forma de calar uma pessoa é você tampar a boca dela. A segunda forma de você calar uma pessoa é tampar os ouvidos de todos os que estão ouvindo. Não é? Então, do que adianta Deus estar se revelando em Jesus Cristo de forma maravilhosa se nós não temos uma racionalidade capaz de acolher essa revelação? Então vejam como a fé necessita da razão. E a razão necessita da fé também. Por quê? Porque sem uma fé, a sua razão carece de fundamento. Né? Ela enlouquece. Fica o cachorro correndo atrás do próprio rabo procurando fundamento para si mesma. É aquilo que Descartes quis. Né? Quis construir todo o prédio da racionalidade em cima de quê? Da racionalidade. Mas é impossível. Você está em pé em cima de quê? Eu estou em pé em cima dos meus ombros. É impossível. Você não pode ser, ao mesmo tempo, o fundamento e o fundado. Entendeu? Você não pode. Mas, enfim, são loucuras. Temos aqui uma outra citação, logo em seguida, da encíclica Humani Generis, do Papa Pio XII. E vejam, você diz, mas eu não tenho encíclica Humani Generis. Mas se você tem o Denzinger, você tem tudo, né? Porque as coisas mais importantes estão citadas nele. Olha aí a citação 3875. Você vai lá e abre 3875 e o Denzinger te conduz a... É claro que aqui não está a encíclica Humani Generis inteira. Está somente aquela parte, né, mais importante que foi
cortada para caber aqui no compêndio. É um compêndio, não é a biblioteca inteira. Então ele diz assim, eu vou ler daqui do Denzinger, você acompanha no catecismo em casa. Vocês vão ver que tem leves diferenças de tradução, mas substancialmente a mesma coisa. Embora a razão humana, falando simplesmente, possa realmente, com suas forças e luz naturais, chegar ao conhecimento verdadeiro e certo de Deus, como disse o Concílio Vaticano I, de um Deus único e pessoal que sustém e governa o mundo com sua providência, bem como ao conhecimento da lei natural impressa pelo Criador em nossas almas, não são poucos, todavia, os obstáculos que impedem a razão de fazer uso eficaz e frutuoso dessa sua capacidade natural. De fato, as verdades que se referem a Deus e às relações entre o homem e Deus são verdades que transcendem por completo a ordem das coisas sensíveis e, quando entram na prática da vida e a informam, exigem sacrifício e abnegação própria. Ora, o entendimento humano encontra dificuldades nas aquisições de tais verdades, quer pela ação dos sentidos e da imaginação, quer pelas más inclinações nascidas do pecado original. Isso faz com que os homens, em semelhantes questões, facilmente se persuadam de ser falso e duvidoso o que não querem que seja verdadeiro. Veja, isso aqui é um exame de consciência para a nossa vida intelectual. Pio XII, quando ele escreveu isso em 1950, né? Nós estávamos aqui logo depois da Segunda Guerra Mundial, portanto, num período bastante conturbado, e Pio XII escreve essas palavras propondo um exame de consciência, né? Ou seja, muitas vezes você não conhece, não sabe das coisas porque você não quer conhecer, porque o conhecer exige uma abnegação, exige, de alguma forma, um esforço pessoal e uma virtude que nem sempre são fáceis, nem sempre são encontráveis. Então, podemos dizer assim, né? O homem, ele é capaz de Deus? Sim, ele é capaz de Deus. O homem poderia, com o esforço da sua mente, chegar até Deus? Sim, ele poderia chegar até Deus. De fato, chega? Raramente, diz o Papa Pio XII na sua encíclica Humani Generis. Pois bem, continuamos para concluir então esse capítulo, o número 39. Como falar de Deus. Abra aí no seu catecismo, né? Ao defender a capacidade da razão humana de conhecer a Deus, a Igreja exprime sua confiança na possibilidade de falar de Deus a todos os homens e com todos os homens. Então, se nós temos racionalidade, nós podemos nos sentar à mesa racionalmente e conversar. Foi aquilo, por exemplo, que o Papa Bento XVI quis fazer no seu discurso em Regensburg, em Ratisbona, que depois deu uma confusão danada, né, no mundo inteiro, até mataram padres e freiras no mundo árabe, porque o Papa estava ofendendo os árabes, ofendendo os muçulmanos. Não, não tem ofensa nenhuma. O Papa estava, simplesmente o que o Papa disse, né, naquela aula magna na Universidade de Ratisbona, foi que nós podemos, com o esforço da razão, nos sentar e dialogar com os muçulmanos. E quantos muçulmanos aceitaram esse convite ao diálogo? Uma vez que nossos conhecimentos de Deus é limitado, também limitada a nossa linguagem sobre Deus, só podemos falar de Deus a partir das criaturas e segundo o nosso modo humano limitado de conhecer e de pensar. Então, vejam só. A Igreja crê que a razão é capaz de conhecer algo sobre Deus. A Igreja defende o diálogo com religiões não cristãs através da racionalidade, mas ela admite também que existe um problema linguístico, porque a nossa linguagem não é capaz de dizer Deus completamente. Ou seja, a nossa linguagem ela é capaz simplesmente de apontar para Deus mais do que dizer Deus, né? Como diria um filósofo ateu, Wittgenstein, né? A linguagem não é capaz de sagen, de dizer, mas é somente capaz de
zeigen, de apontar, né? Nesse caso aqui, de alguma forma, Wittgenstein tem razão. Não ao pé da letra, do jeito que ele diz e pensa, mas a gente pode usar a linguagem dele. No número 41, o Catecismo diz assim: as criaturas, todas elas, trazem em si certa semelhança com Deus. Muito particularmente, o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, as múltiplas perfeições das criaturas, sua verdade, bondade e beleza, refletem a perfeição infinita de Deus. Em razão disso, podemos falar de Deus a partir das perfeições das criaturas, pois a grandeza e a beleza das criaturas fazem, por analogia, contemplar o seu autor. Livro da Sabedoria, capítulo 13. Então, as criaturas têm lá um sinal de Deus, têm uma certa semelhança. E o homem, claro, não tem só uma certa semelhança, ele é a imagem e semelhança de Deus. Você vai dizer, mas o homem não foi quebrado pelo pecado original? Sim. Com o pecado original, nós que éramos imagem e semelhança, nos tornamos de alguma forma somente imagem. A semelhança nós readquirimos quando readquirimos a santidade e vamos, né, aos poucos nos aproximando do modelo que é Jesus, que é a imagem perfeita do Pai. Número 42. Deus transcende toda criatura. Por isso é preciso incessantemente purificar a nossa linguagem daquilo que possui de limitado, de proveniente da pura imaginação, de imperfeito, para não confundirmos o Deus inefável, incompreensível, invisível, inatingível com as nossas representações humanas. Nossas palavras humanas permanecem sempre aquém do mistério de Deus. Vejam, isso daqui, que está no número 42, é aquilo que nós chamamos de teologia apofática. O que quer dizer isso? É mais fácil a gente dizer o que Deus não é do que o que Deus é. Apófasis, em grego, quer dizer isso, quer dizer uma negação. Teologia apofática quer dizer uma teologia negativa. Então, aqui nessa citação que vem da liturgia de São João Crisóstomo, né, a gente está fazendo uma lista de coisas do que Deus não é. Ele é inefável. Quer dizer o quê? Inefável. Quer dizer que ele não é dizível. Ele é indizível, infalável. Inefável quer dizer isso. Incompreensível, quer dizer, não cabe na nossa cabeça. Invisível. Nós não podemos chegar a ele através dos nossos sentidos. Inatingível, quer dizer, nós não somos capazes de chegar a ele através da nossa santidade. Muito bem. Então, uma vez que nós vemos essa grandeza de Deus, nós temos que também nos dar conta de que nós temos limites por causa do nosso pecado original e precisamos fazer continuamente uma ascese para chegarmos lá. Existe no homem uma tendência, uma concupiscência decorrente do pecado original. No meu livro, Um Olhar que Cura, né, você pode ver isso no capítulo em que eu falo sobre a filáusia. Né? O que é a filáusia? A filáusia é esse amor desordenado de mim por mim mesmo, que cega completamente, né, a minha forma de ver as coisas. Então, eu termino vendo as coisas através de um prisma inadequado, do meu egoísmo. Né? Ou seja, eu perco a virtude da prudência. Precisaria depois a gente fazer um estudo um pouco mais profundo sobre o que quer dizer essa palavra prudência. Prudência quer dizer que eu sou capaz de enxergar as coisas sem ter uma distorção na minha mente. Que distorção essa que é causada, seja pelo desejo excessivo, seja pela repulsa. Ou seja, prudência é conhecer as coisas sine studio et ira. Ou seja, conhecer as coisas sem grande atração. Por exemplo, o sujeito é apaixonado pela menina. A família inteira vê que a menina não presta, mas ele está apaixonado, arriado os 4 pneus, e ele não enxerga. Ele fica cego. Ou então, o fulano odeia o outro. Todo mundo vê que o outro não é tão ruim assim, mas porque ele odeia, ele
distorce, né? Então, o nosso pecado original ele é capaz de distorcer as coisas que nós conhecemos. Então, por isso, para ser verdadeiros filósofos, já diziam os sábios antigos, é necessário ser virtuoso. É necessário ter uma certa virtude humana. Finalmente, o número 43, para concluir o capítulo. Assim, falando de Deus, nossa linguagem se exprime, sem dúvida, de maneira humana, mas ela atinge realmente o próprio Deus, ainda que sem poder exprimi-lo em sua infinita simplicidade. Com efeito, é preciso lembrar que, entre o Criador e a criatura, não se pode notar uma semelhança sem que se deva notar entre eles uma ainda maior dessemelhança. E que não podemos aprender de Deus o que Ele é, mas apenas o que Ele não é, e de que maneira os outros seres se situam em relação a Ele. Veja só, essas citações que estão aqui, né, são interessantes e importantes, principalmente esta citação do Concílio de Latrão. Eu vou abrir aqui para vocês o Denzinger, no número 806. Porque esta citação, inclusive o latim, é famoso. Eu acho até estranho que não tenha sido citado em latim do jeito que está aqui no catecismo. Porque o catecismo pega aquelas citações latinas mais famosas, né, que todo mundo sabe de cor, e cita em latim. Tá? Então, com relação a Deus, ele diz assim, esse é o Concílio de Latrão, só para vocês se localizarem, o Concílio de Latrão, ele é o 12º Concílio Ecumênico, foi celebrado dos dias 11 a 30 de novembro do ano de 1215. Nós estamos aqui em plena Idade Média, o Papa, na época, era Inocêncio III. Esse concílio ele foi celebrado para resolver uma série de problemas com os cátaros e albigenses, né? Eram heresias que foram combatidas de forma extraordinária, né? Depois pelos dominicanos, né? Então, os dominicanos vão entrar em cheio no combate dessas heresias que já tinha sido condenada aqui pelo Concílio de Latrão. Então, o Concílio de Latrão diz assim: Inter creatorem et creaturam non potest tanta similitudo notari, quin inter eos maior sit dissimilitudo notanda. Então não pode ser notada uma semelhança sem que se deva, notanda, notar uma dessemelhança ainda maior. Então a semelhança entre Criador e criatura é sempre algo aproximativo, com esse caveat, com essa admoestação para que a gente não caia facilmente nesse tipo de ingenuidade. Então vejam que existe um equilíbrio bastante grande da igreja quando se fala de teologia racional. A igreja ela não vive o otimismo racionalista, de dizer a razão pode tudo, mas também não vive o pessimismo fideísta que diz que a razão não pode nada. Né? Então a igreja coloca, né, um equilíbrio e combate esses dois erros extremos. Tá bom? Então, retornamos depois para mais uma aula de catecismo. Deus abençoe você. Continue sempre fiel colaborando com o nosso site. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.